meus amigos e minhas amigas, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O que os Músicos Fazem. Vocês já me conhecem, eu sou Ulisses, eu sou baterista, sou professor de música e sou investigador, perguntador e desbravador desse mundo incrível, dessa imensidão que é a música. E eu estou aqui para trocar uma ideia com vocês sobre todas as possibilidades que a gente tem aqui. Vocês já estão acostumados, a gente está aqui para falar sobre o que o músico faz nesse mundão maluco, como que a gente se forma, como que a gente entra no mercado de trabalho, como que a gente desempenha a nossa função dentro da música. E hoje eu estou trazendo um convidado aqui que, assim, é o cara mais importante na minha formação como profissional, como baterista, como professor. Esse cara me acompanhou por alguns anos lá na Fundação das Artes, foi meu professor de bateria. Estou falando com Alexandre Damasceno. É um grande prazer mesmo, mano, estar com você aqui. Muito obrigado por dar esse tempo pra gente. Como você está? Meu querido Ulisses, boa. Olá a todos. Fiquei emocionado agora com essa apresentação. Fico muito feliz, muito obrigado por poder ter compartilhado contigo. Aqueles momentos foram muito bons, sim, com certeza. Tenho muito boas lembranças. E obrigado pelo convite, é um prazer mesmo poder vir falar. Sabes que eu gosto de falar, então temos um problema agora, porque se deixar, vamos falar. E tá tudo bem, sim. Tá tudo bem, né? Passado o que parece ter sido a tormenta maior, a maior tormenta dessa fase, né? Dessa nossa história da humanidade, agora a coisa parece que está um pouco mais nos eixos, assim. Tá tudo bem, sim. Que bom, cara, que bom, né? Engraçado, né, você falar da tormenta que a gente tá passando, porque a gente pensa que os momentos difíceis da história da humanidade são sempre do passado, né? Que a gente não vai viver eles, né? A gente fala, não, isso aconteceu lá no século tal. Não, isso aconteceu lá na época de Cristo. E nós estamos aí, né? Sim. Tendo que enfrentar um momento agora, né? Muito legal, sim, né? De pensar assim, legal ou não legal, mas digo, entender que a gente também, né, a nossa era tá passando por isso, né? Esquisito, né? Eu também nunca me passou pela cabeça que eu iria vivenciar, né? Uma situação dessa, né? Um evento global, né? Como uma guerra mundial, como, enfim, né? Aquela gripe espanhola também. Eu nunca imaginei assim. A gente estuda, mas temos história para contar agora para os netos, né? Os filhos estão vivendo, os meus filhos estão aqui já passando por isso, mas para os netos, seu avô estava lá na época do Covid. O problema vai ser, acho que, não sei, né, cara, às vezes o neto vai ter um pouco de vergonha de falar quem foi o vô ou a avó, né, dependendo ai. Espero que não. Não. Bom, amigos e amigas, essa introdução aqui com o Ale. O Ale, passamos muitos momentos ali legais, assim, foram os meus anos de ouro estudando música, aprendendo batera com esse cara. Um cara incrível, um maluco que sempre foi muito paternal com a gente lá, né, Ale? Você estava sempre trocando uma ideia, né, pesada com a gente, orientando. Alguns dias, algumas bem pesadas, inclusive, né? A gente não saíamos muito bem assim, mas, enfim, fazia parte do processo, né? Muito bom, cara, muito bom. Mas isso foi muito importante pra mim, cara. Foi importante não só pra mim, mas pra todos, né, que passaram por lá naqueles anos e tudo. Muito legal mesmo. Que bom. E a gente tá aqui com o Ale hoje, pessoal, pra falar sobre a vida dele em Portugal, né? Porque ainda não disse, mas ele está lá na Península Ibérica, na terrinha. Ele está em Portugal, comendo pastéis de Belém, tomando vinho, bebendo azeite. Né? Na garrafa. E o que eu quero que a gente troque uma ideia aqui hoje, quero que vocês escutem a história do Ale sobre como que ele foi parar em Portugal, né? O Ale tá lá fazendo doutorado, ele fez o mestrado dele aqui na Unicamp, de Campinas, né, Ale? Uhum. E tá fazendo o doutoramento dele lá em Portugal.
Yeah. E vamos começar por isso. Aliás, eu quero te perguntar uma coisa mais importante antes. Diga. Mais importante que isso. Você queria ser músico desde criancinha, mano? E eu sempre tive muito envolvido com música, Ulisses. Meu pai, talvez, não sei se tu sabes disso, né? Mas meu pai era músico, né? Era violonista, mas exerceu a maior parte da vida dele a carreira como professor de música. Então ele teve uma escola no Ipiranga em que ele e minha mãe sempre contavam que eu ia... Minha mãe trabalhava fora, né? Também trabalhava. Meu pai tinha escola e ele me levava para a escola. E eu ficava lá sentado no bebê conforto, não sei o que, assistindo as aulas, paradas assim. Então, só que eu não me recordo nada disso, mas eu fui bombardeado no bom sentido desde cedo, né? Com essa perspectiva do professor e do aluno. E não sei, né? Como isso ficou ou como isso se incorporou em mim, mas eu sempre vi meu pai lecionando e comecei a lecionar muito cedo, né? Comecei a estudar música. Eu acho que eu tinha uns 5 anos, meu pai me colocou para estudar piano. É um instrumento que ele não tocava, então eu fui estudar com uma professora, que eu já não me recordo o nome, faz muito tempo, infelizmente. Eu sei que eu tinha medo da professora, porque ela era brava, bicho, e ela chegava em casa para me dar aula em casa, eu estava assistindo os desenhos, e ela chegava, já saía desligando televisão, abrindo o piano, e... Nossa, aquilo foi meio traumatizante, mas eu lembro. Isso, eu tinha uns 5, 6 anos. Eu acho que eu comecei a aprender a ler música antes de ser alfabetizado. Comecei a estudar os sinais, os signos, antes de ser alfabetizado. Depois eu fui estudar violão com meu pai, lá por volta talvez dos 9 anos, 10, estudei com ele, mas não deu certo, né? Essa relação de pai e filho, professor e mestre e discípulo, a coisa se embaralhou muito, assim. É difícil, né, cara, quando é seu pai ou sua mãe ou seu irmão te ensinando. É muito muito diferente, muito né? diferente, é muito diferente. Porque as perspectivas se misturam, né? É difícil separar a figura do pai da figura do professor, né? Ou do irmão, da mãe, né? A relação ela não é a mesma. Pelo menos para mim não foi. Não sei se tem gente que consegue passar por esse processo. Eu não consegui. E também de cabeça assim não me vem ninguém que passou assim, né? Fala, estudei com meu pai ou com minha mãe, né? Mas o que acontece foi que, justamente por essa divergência, assim, dessas coisas de opinião, eu com 14 anos comecei a estudar bateria, que é um instrumento que ele também não tocava. Aí eu saí, né? Fui estudar isso em uma escola. Mas eu não imaginava que ia ser músico, Ulisses, assim, profissional, né? Porque a música já fazia parte do meu dia a dia, né? Eu convivia com isso, via meu pai dando aula, comecei a ter uns alunos, mas viver de música assim foi mais um acaso, né? Mais um dos acasos da vida, assim. Eu fazia curso técnico na ET Lauro Gomes. Opa, eu também. Fiz Grande eletrônica. Lauro Gomes. Fiz eletrônica também, bicho. Porra, mano, como assim? E sim, esse curso. Eu lembrava quando a gente tava estudando batera junto lá. Que eu falava, né? Acho que era bloco 4 de eletrônica, alguma coisa assim. Bloco 4, isso aí, bicho. Mecânica. Não, 5, bloco 5. 5, exato. 5. Porque o 4 era mecânica, 3 é eletrotécnica, uma coisa assim. Ninguém vai entender o que a gente tá falando, mas pronto, é piada interna. Não, só quem estudou na ET mesmo. É piada interna. E eu tava assim, fiz técnico lá, trabalhava já na área, fazia faculdade de engenharia. A coisa estava caminhada, né? Minha mãe estava super feliz. E, enfim, acabou que eu saí do estágio que eu estava, fui mandado embora para fazer greve. Imagina, estagiário fazendo greve, mas isso que dá, né, cara? Ser morador de São Bernardo do Campo, né, companheiro? Aí eu já... Praticamente nós inventamos a greve. Não, meu querido, fui estagiário e fui mandado embora. Aí eu comecei a lecionar para poder me manter financeiramente de uma forma um pouco mais intensa. Fui atrás de uma escola de música em Santo André, comecei a fazer os contatos musicais e a partir desses contatos com os professores, os primeiros trabalhos começaram a aparecer, Ulisses. Não foi algo premeditado,
Foi uma decorrência de uma situação, e aí eu comecei a me envolver. E, nesse momento, eu comecei a perceber o quanto que eu estava estudando, o quanto eu precisava estudar para poder me inserir dentro do mercado de trabalho. No caso, lá, que foi na cidade de Santo André, foi que eu comecei a lecionar. Você lembra o nome da escola? Núcleo Artes. E essa Núcleo escola. Artes. Núcleo Artes. O dono dessa escola, que é um cara que até hoje a gente conversa de vez em quando, chama Marco Tavares. Hoje em dia ele já não está mais nessa área, ele é agora pastor. Mas eu entrei nessa vida, comecei a conhecer as pessoas e o que era a cena musical por causa do convívio com os professores nessa escola. Era muito interessante. Né? E tem pessoas que eu conheci naquela época que eu tô falando contigo aqui e tentando lembrar o ano. Mas, porra, bicho, aí faz mais de 50, 18, mais tranquilamente uns 30. Lá vai pedrada de anos. Eu devia ter uns 18 anos na época. Vou fazer 50. E foi isso, mano. Foi nessa cena que eu comecei a trabalhar com música. Tinha uns 18 anos de idade, mais ou menos, 18, 19. Muito legal, cara. Né? Encaminhado desde criança aí. Né? É incrível como a arte tem um... Quem começa a se desenvolver com arte desde novo fica muito, muito assim... Se não vai realmente pra profissionalização disso, nunca larga, né, cara? Não tem como você pegar uma pessoa que foi ligada à arte na infância e vai trabalhar em qualquer outra área e fala, não, eu parei de desenhar, parei de tocar, parei... A pessoa sente tem sempre um chamado ali, alguma coisa, né, cara? Você tem que voltar para aquilo, velho. Não dá pra deixar não dá para deixar de lado, né? Então você trabalhando com aquilo ou não, você vai fazer, né? Isso é recorrente aqui, cara. Essa história que você tá contando, assim, sabe? Todo mundo que eu converso aqui, né? Fala isso, né? Quem acompanha aqui as entrevistas do podcast acaba vendo esse padrão, né? Que a gente tá envolvido nisso desde tenridade e mesmo que não tenha praticado a música de alguma forma, porque eu comecei a praticar música com 14 anos, né? Mas antes disso escutava muito, tava sempre cantando, envolvido com música, ouvindo música e escutando fita cassete que eu tinha, essas coisas todas, né? Gostava muito disso. Uhum. Então todo mundo tem esse mesmo padrão, cara. Eu ouvia muito e aí começa a praticar e não para mais, né? É difícil você calar uma voz, né? Essa voz, porque a gente usa isso, a música, quem escreve, né? Literatura escreve, quem encena, o palco. É difícil você perceber que você pode se expressar, que você cria, né? Que você tem uma voz e de uma hora para outra você fala assim, não, vou me calar e vou... Como? É impossível, né, Ulisses? É antinatural. Então a pessoa acaba assim, estando conectado de alguma forma, uma forma ou de outra com isso. Exato. E, cara, você começou a sua vida profissional, né? E aí você foi escalando, como todo mundo teve que escalar, né? De alguma forma. E você acabou, né? Graduação. E depois da graduação, você acabou indo para pós-graduação, que eu me lembro. Você fez a pós-graduação para poder lecionar lá na FAAM, né? Uhum. E aí você deu aula pra gente lá na Fundação das Artes, aí você deu aula lá na FAAM, e você acabou depois indo para um mestrado, né, lá na Unicamp, onde você fez um trabalho sobre o baterista Daniel Perrone. Não é Luciano. Luciano, desculpa. Luciano Perrone. Vacilo meu. Sou batera Luciano Perrone, né, um grande batera lá cara, a década dos 20, 30, se eu não me engano. Começo, né? Viradinha do século. Tem uns discos dele no YouTube, galera, chama Batucada Fantástica. Sim. Que é fenomenal, vale a pena muito ouvir. Sim. Muito, muito interessante. Você fez aí a sua dissertação sobre o Perrone e agora você está em Portugal, né, fazendo o seu doutoramento. E aí eu quero saber desse momento. Defendeu a sua dissertação. Como que estava esse meio de campo para você ir para Portugal? E como que você decidiu ir para Portugal? Agora tem várias perguntas aqui implícitas, né? Como que você decide ir para Portugal? Essa transição, cara, você foi com 3 filhos, né? Eu lembro que... Quantos anos eles tinham quando você viajou para lá? Que você se mudou? Quando eu me mudei, já fazem 4 anos, então o
vou pegar pelo mais novo. Ele vai fazer 9, tinha 4 anos, né? Tá com 4 Bem anos, meio mais criancinha. novo. Bem criancinha, né? Sim, bem pequeno. E foi com 3 moleques, com a sua esposa e vamos lá, né? Mas como é que foi esse meio de campo, cara? Porque sempre que as pessoas. Sempre que os outros colegas, estudantes, músicos, profissionais e tal, eles veem uma história como a sua, eles falam, meu, mas como, né? Uhum. Qual é o caminho? Eu quero saber. A gente sabe que os caminhos são diferentes para todo mundo também, né? Não dá para Sim, padronizar um caminho claro. aqui, Sim. falar, olha, é assim que você vai chegar lá, mas eu quero saber o seu caminho, cara. Como é que era esse meio de campo lá? Você já tinha contatos? Você tem uma bolsa, inclusive, né? Tá. Isso é uma coisa que alguns amigos meus me perguntaram enquanto eu falei que eu ia te entrevistar, já uns camaradas, pô, mano, Alexandre, não Tá. sei o que, da hora. E aí, você tinha bolsa, não tinha? Como Hum. que foi esse trajeto? Explique. Tá. Disserte aí, Vamos lá, então eu vou explane, falar. E você apresente. me interrompa quando precisar, né? Para fazer outras perguntas ou para complementar, fica à vontade, por favor. Também não sei se eu lembro de tudo que você perguntou, mas nós vamos, Então, vamos vamos lá, aqui. começa falando como é que foi o meio de campo. Você terminou a Tá. dissertação e aí como é que foi esse pontapé? Como é que apareceu É, a oportunidade? eu, a vontade, eu sempre tive muito à vontade, né? E não sei por que motivo, mas eu sempre tive uma ligação assim com a Europa, com as coisas, através de literatura, dos filmes. Eu sempre gostei, sempre me interessei muito pela história daqui, né? Pela história. E mas, né, esse talvez não, com certeza não foi o motivo principal, né? Não ia me mudar, fazer uma coisa dessa para poder simplesmente conhecer, né, um lugar que eu sempre quis estar. Mas a vontade, ela começou a aumentar durante o mestrado, porque com a questão da investigação, né, com a pesquisa, os colegas e os professores lá no Unicamp, eles também estavam em contato e já tinham alguns viajado, feito congressos, participado, apresentado trabalhos em outros países, ou alguns até, né, fizeram parte do mestrado ou do doutorado. A gente chama de doutoramento aqui no Brasil, né? Desculpa, aqui em Portugal, né? No Brasil é doutorado. Se você está usando o termo português, não sei se a pessoa vai achar estranho, mas aqui é doutoramento mesmo, o termo está certo. Então, aí os colegas, os professores começam a conversar sobre isso e me incentivaram mesmo, né, a de repente usar a continuação da pós-graduação como um meio de poder chegar num país, né, e começar a criar uma nova, enfim, né, mudar um pouco de ares, né. Muita gente que vem para cá, que eu conheço, né, de brasileiros, músicos que vêm para cá, vou falar dos brasileiros, isso acontece com todos, acredito eu, mas vou falar dos brasileiros. Muitos vêm porque a situação, né, não estava muito boa no país, de trabalho, ou, enfim, aconteceu alguma coisa, que fala, não, eu quero sair. Eu, pelo contrário, para mim estava tudo muito tranquilo aí, assim, né, do ponto de vista profissional, né. Social nunca é, a gente está sempre preocupado, né, com medo, as coisas todas, mas infelizmente, agora, do ponto de vista profissional, estava tudo muito bom, né. Lecionava na fundação, na faculdade, na FAAM, tinha já uma carreira mais sólida. E muita gente me perguntou, mas por que você saiu? Né? Porque, assim, acho que para a pessoa tomar uma decisão dessa tem que ter um motivo, assim, né? Que faça a pessoa dar esse passo grande. E o meu motivo principal foram os meus filhos, né? Por assim, eu realmente achei que valesse a pena, né, ter que reiniciar as coisas todas, isso já com 44 anos, 45 anos, ou seja, não era mais moleque, entendeu? E fazer um recomeço, ou recomeçar as coisas em outro país. Não conhecia ninguém, Ulisses, aqui, ninguém. Eu tinha contato de 2 músicos brasileiros que moram aqui, mas eram contatos pela internet, eu conversava com eles pela internet, assim, eles me falavam algumas coisas, mas eu não conhecia ninguém. Eu cheguei literalmente com uma mão à frente e outra atrás. Eu fiquei aqui 2 meses sozinho para organizar a chegada da família. Né? Esse meio de campo, né, que você falou,
eu consegui preparar algumas coisas no Brasil, mas de longe não é o ideal. Né? E aí eu abro um parênteses. Né? Se a pessoa que quer fazer uma mudança dessa esperar o ponto ideal para fazer a mudança, ela nunca vai fazer. Porque esse ponto não há. Né? Por vários fatores. Inclusive porque dificilmente você sabe realmente o que se passa em outro sítio, em outro lugar, em outro país. Só quando você mora lá. Por mais que você leia, veja. O YouTube agora está cheio de gente que faz vídeo, né? Mora em Portugal e começa a contar história, aquela coisa toda. Mas é diferente, né, cara? É a mesma coisa de você ouvir música e você tocar. Existe uma distância entre as duas, né? Grande analogia, bicho. Boa analogia. Existe uma distância. E então, assim, se esperar a situação ideal mesmo, você não vem. Eu tinha uma reserva feita no Brasil. Você falou de bolsa, né? Eu tinha a bolsa do meu mestrado, que eu consegui juntar toda, e tínhamos umas reservas. E pronto, já era o cara mais velho, né? Eu estava no Brasil, eu tinha 45, já tinha uma. Então eu consegui ter subsídios, né, para poder tomar essa decisão. Não tenho bolsa aqui em Portugal, né? Não, eu tenho que pagar o meu doutoramento aqui. É bem menos que um doutoramento nos Estados Unidos, por exemplo, porque aqui é coparticipado, né? Eu estudo numa universidade pública, a gente paga um valor, mas é muito menos se você for pensar o valor de um doutorado nos Estados Unidos. Coparticipado é como se fosse subsidiado, então. Porque é do governo. O governo paga uma parte, você vai pagar outra. Eles devem pagar a maior parte, né? Porque já vamos, né, já dando mais detalhes sobre a cena. Um doutorado aqui numa universidade pública, a mensalidade, que aqui não é mensalidade, a gente chama de propina. A propina aqui, que é o que se paga por ano, para doutoramento é em torno de 2.400 euros por ano. Ô, louco, o ano, bicho. Precisa falar mês, já ia cair. Não, man. 2.400 euros o ano. O ano. Você tá maluco? Olha Entendeu? só. Nos Estados Unidos você vai fazer um doutorado, você vai pagar, sei lá, $16.000 o semestre. Não pagar mais, tem uns de 20 o semestre. Tu vai fazer uma conversão agora e vai dar muito, porque o euro em relação ao real está muito alto. Mas uma analogia... Então, R$7, eu acho. R$7 tá 7, agora. Mas essa conta ela não é muito precisa, né? O que você tem que imaginar, que eu sempre costumo falar para o pessoal que quer fazer esses cálculos, é pensar no poder aquisitivo, né? Que é a questão do salário mínimo, por exemplo. 2.400 euros, eles correspondem a 4 salários mínimos. Mais ou menos, tá? Então eu gasto 4 salários mínimos para pagar o ano do doutorado. Se você fosse fazer isso no Brasil, o curso aí seria então em torno de R$5.000, acho. É bem pouco, né? É bem pouco. Sim, sim. Ano, sim, né? Eu fiz uma conversão rápida aqui que você falou, 2.400 euros, né? Deu, chutando alto, R$17.000, arredondando aí. Porque a moeda... 17 mil reais em um ano. Não, a moeda tá um pouco mais né, violenta aí. Mas, cara, se for pensar, como você disse mesmo, na conversão, não na conversão, mas em como você ganha em Portugal, né? Você ganha em euro, então são euros, não são reais que eu tô pagando. Então... É isso aí. Por isso que tem que pensar nessa, né, sei lá, 2.400 dinheiros, né? É, isso aí, unidades de valor reconhecidas. Isso. Então, não tenho bolsa, né? Aí eu fiz algum planejamento, mas não foi um muito grande planejamento, porque é engraçado, né, cara? Eu tinha muita certeza que as coisas iam dar certo, assim, né? Realmente certeza, e não havia dúvida, né, do que podia acontecer ou não. Tinha um respaldo financeiro no Brasil para poder nos segurar, é óbvio, né? Eu falei assim, eu consigo viver em Portugal, se não ganhar nada, eu consigo viver 2 anos em Portugal. Mais ou menos. Pensei algo assim. Você tinha uma reserva boa para. Mas com a boa, família, você disse. Viver 2 anos com a família. 2 anos assim, com a família, sim. Mais ou menos 2 anos. Cara, isso naquela época. Não, hoje não daria. Né? Quando eu cheguei aqui, o euro estava 4 e pouco, agora está 7. Então é quase, né? Sim, quase o dobro. Mas, pô, 2 anos é um tempo suficiente para tentar crescer e conseguir. Para tentar, né? Você então, tava com uma boa gordurinha aí. Isso dá uma segurança,
né? Isso dá uma segurança muito grande. E esse assim, foi o planejamento, né? Diga. Então você simplesmente foi, né, cara? Você chutou aí, vamos arriscar, né? Como Sim, você disse, não dá pra esperar o momento certo. Lógico que teve, né, um planejamento básico aí básico. para poder ter o dinheiro, para poder se sustentar. E chegou lá. Então já sana uma das dúvidas do pessoal, né? Você só decidiu ir, né? E foi. Não teve uma ponte, não teve um, como eu digo, muitas pessoas pensam que, porque muita gente vai para fora às vezes também com esquemas já da própria faculdade, né, da Sim, própria que é o mais natural, sim. da própria pós e tal. Então você foi. E aí quando você chega lá, cara, em Portugal, para você fazer esse doutorado aí, esse doutoramento, você já tinha planejado isso antes também? Já tinha entrado em contato com a instituição? Tinha Eles aí iam entrado, te sim. aceitar? Tem uma prova ou é Teve. só pagar e vambora? Como que foi essa prova? Enfim, É, assim, esse processo aí. o doutoramento aqui, ele não tem uma prova. Você não precisa passar por uma prova como você tem que fazer, por exemplo, no doutoramento na Unicamp, né? Aqui o doutoramento, normalmente você apresenta um pré-projeto e se a universidade, baseado nesse pré-projeto e na sua história profissional, história acadêmica, né? Achar que você tem condições e que você tem um potencial para ser aluno, né, daquele curso, daquele programa, você é convocado. Então, existe uma classificação. Eu sei que a universidade que eu tinha feito contato no Brasil e que eu pensei que eu ia estudar, não é a que eu estudo. Tá bem? Eu tinha feito uma pesquisa, tinha conversado, trocado alguns e-mails com uma professora que tinha de antemão aceitado ser a minha orientadora, só que era uma universidade em Aveiro, que é uma cidade que fica um pouco mais ao norte. Só que quando eu cheguei aqui, naquele período de adaptação para trazer a família, conversei com algumas pessoas e eu vi que para a cena profissional musical, Ulisses, o mais interessante era estar na capital, porque eu ia para uma cidade menor, né, que no caso Aveiro fica mais perto do Porto, que é a segunda cidade em tamanho aqui em Portugal. Mas a cena musical de Lisboa, ela ainda tem mais, porque tem mais pessoas, né? Tem mais casas, tem mais. É a A cena metrópole sempre é principal. mais movimentada, né, cara? A Sim. metrópole sempre vai ser. Aqui na região, né, a gente mora aqui, eu moro no ABC, moro em Santo André, o Ale também morava aqui no ABC. E, ó, São Paulo era o lugar, né? É o lugar a gente sempre trabalha em São Paulo. Eu pra praticamente só trabalhar e dormia tocar. Em São Bernardo, né? E fazia tudo. Então, por esse motivo, né, eu resolvi falar assim: não, cara, acho que eu vou trocar então. Eu apliquei para uma faculdade, né, no caso, a Universidade Nova de Lisboa, que fica aqui na capital, né? Que fica aqui na. Então, assim, o plano que eu tinha feito, né, da universidade acabou mudando nesse meio tempo. Aí me inscrevi, enviei o material que foi pedido, um pré-projeto, e baseado nesse pré-projeto e no meu currículo, eles classificaram as pessoas. Eu lembro que, não sei, no ano que eu prestei, tinham acho que 15 candidatos, chamaram 9. Desculpe. Eu acho que eu fiquei em sétimo nos 9, alguma coisa assim. 7 é um número especial, cara. É um número 7. bom. Boa, 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 boa. Número da perfeição, cara. Né? É um bom número. E foi melhor ainda porque ficou dentro dos 9, né? Porque senão a coisa ia complicar. Porque eu vim para Portugal, meu querido, com isso que eu estou falando, eu vou falar porque as pessoas não devem fazer isso. Eu me mudei para cá com a família, com tudo, vendi tudo do Brasil, eu não tinha autorização de residência. Nós chegamos aqui como turistas. Olha, cara. E Isso. turista, man, só pode ficar 3 meses. Depois existe uma possibilidade remota de você, como turista, aumentar esses 3 meses para 6 meses, mas já é um trabalhão. Sim, senhor. Mas E com a nunca me família passou. toda, pior ainda, né? Oh, man. Não, eu já tinha vendido tudo no Brasil. Eu só não vendi minha Eu casa no lembro, eu Brasil, lembro. mas tudo o resto foi Tinha a vendido. plaquinha lá, baterista vende tudo, eu lembro desse dia. Mas saber de tudo é bom. Mas assim, foi o que eu falei no começo, né? Assim, eu não tinha dúvida que não ia dar, né? Que a coisa não ia dar. E as coisas foram tomando seu rumo, né? Aí,
Uma E vez então, aprovado na universidade, eu consegui o visto de autorização de residência, né? então você se mudou antes de ser aprovado na faculdade. Yeah. Isso que eu não Você não tinha recomendo. certeza. Isso que eu ia te perguntar, que era essencial a pergunta que eu ia fazer antes. Mas você foi depois que você passou em tudo isso? Não, você foi Não, antes. eu fui É isso antes. aí, cara. Isso aí é meter o louco mesmo. Isso, isso. É, traduzindo Mas em poucas palavras, seria isso. Tá bem? como é que é meter o louco em português de Portugal? Como é que eles... Vamos boa de pensar como é que se fala aqui. Dá uma de porra louca. Olha, tô falando assim, foi palavrão assim, não pode, né? No podcast. Não, mas pode falar porra Pode, assim, cara. escapou um pouquinho, Aqui não assim. tem, não. Vai Aqui não rolar um tem classificação pi, etária. não? Não vai falar um pi. Não. Então foi isso, mas foi o que ele disse, né? Existia uma reserva e, enfim, né? E eu Mas, já ó, isso aí que você fez, cara, não é diferente do que meu pai fez, não, cara. A gente veio do Chile pra cá sem ter também nenhum visto ou qualquer coisa que garantisse a residência nesse país. Então, o meu pai veio primeiro, né? Você falou que você foi primeiro, né? Ficou 2 meses 2 lá. meses já. Meu pai veio 1 ano antes. Aí depois veio minha mãe comigo. Eu era bem criancinha, né? Tinha 3 anos de idade. E a gente chegou aqui no Brasil. E aí não tinha um visto. Também, meu pai fez o mesmo. Na hora que você falou, eu falei, ô louco, bicho. Da hora mesmo. É, a gente fez a mesma coisa. Né? E não é aconselhável mesmo, galera. Não é. Não é, Porque. Assim, eu sei que você não. Como você teve, né, velho? A felicidade já. Pá, foi aprovado, conseguiu o visto de estudante. No meu caso aqui, no nosso caso, rapidamente contando, a gente passou por uns esquemas aí louco que tinha que passar porque tava ilegal no país, né? Então tive que dormir no Paraguai uma noite, voltar pra renovar o visto. Sim, tem que sair e tivemos, entrar no tivemos, país. Né? tivemos que pedir aqueles negócios de anistia. E, cara, mó rolê. Até meu irmão nascer e a gente poder ficar legalmente foi um tempinho. Então, meu irmão tem 4 anos de diferença de mim. Então, ó, foram 4 anos lutando No perrengue. Mas contra a imigração ilegal. Isso aí é uma complicado. coisa que eu nunca imaginei, Ulisses, mas o Brasil é um dos países mais difíceis, né? É um dos países mais, assim, que tem mais dificuldade em conseguir morar, residir e trabalhar. É mesmo. É tudo muito bonito, né? Você vê turista e tal, mas turista é ótimo, beleza, todo mundo quer turista. Agora, mudar-se para o país, existe um problema muito complicado. Entendeu? Se você não tem. Depende das relações diplomáticas do país, né? Se eu não me engano, tem alguma relação diplomática entre Portugal e Brasil para imigração, não tem? Existem. Eu ia lhe falar Cês- isso. Por exemplo, o atual. Minha esposa é arquiteta, trabalha no escritório de arquitetura numa cidade aqui na margem sul, próximo, e o dono do escritório morou alguns anos no Brasil, ele adora São Paulo, né? Se mudou com a família para trabalhar como arquiteto. Ele teve muita dificuldade de arrumar trabalho, porque as empresas, elas priorizam os brasileiros. Elas só vão dar vaga para uma pessoa que não é do Brasil, isso é abertamente, entendeu? Se não houver possibilidade. Então ele teve muita dificuldade de conseguir trabalho no Brasil como arquiteto. Muita. Ele foi com uma empresa, um contrato, quando acabou esse contrato, ele não conseguiu um novo e teve que retornar com a família. Olha só, cara, isso que você tá contando pra mim é um pouco novo. Eu não tinha parado pra pensar nisso, mas também lembrando de histórias de outros amigos que são estrangeiros também, me vem à cabeça algumas coisas, né? Porque assim, meu pai, minha mãe e eu só pudemos ficar aqui por causa do meu irmão, né? Então, existe uma lei aqui no Brasil que se nasce um filho seu em território brasileiro, você tem o direito você tem o direito ao visto permanente, a residência. Permanente. E aí, depois de alguns anos, permanente. Aí depois de alguns anos, você tem o direito a pedir uma cidadania e tal. E aí eu me lembro sempre de uma amiga minha que é Indira Villarroel, que é venezuelana. Uma amiga queridíssima. Cara, eu amo ela de coração, ela é incrível, essa mulher. E ela veio pro Brasil por causa daquela situação toda, né, na Venezuela, passando lá, e ela veio para cá. E por causa das relações diplomáticas que o país tem com a Venezuela, ela não podia ficar aqui de maneira alguma se não fosse com algum visto de trabalho, de estudante, ou se ela se casasse, ou se ela tivesse um filho. E aí essas duas opções, essas duas últimas aí, complicado, né? Não é uma coisa que, vamos aí, arrumar, então, beleza, vou casar, legal, vou ter um filho. Não, e aí então ela pastou bem assim, cara.
Sim, muito Difícil. difícil. Agora ela mora no Mato Grosso, ela tá trabalhando numa ONG de educação musical incrível, ela faz um trabalho maravilhoso e tá bem agora, tá no país. Conseguiu trazer o pai e a mãe dela pra cá, Pronto. enfim. Outros Mas assuntos loucos aí da vida. mas o país, mas o Brasil, sim, pelo que já me disseram, né? Porque aqui eu converso com muita gente que tentou, inclusive, morar no Brasil e não conseguiu, por causa da, né? Tentou morar no Brasil por causa da questão cultural, musical, a pessoa vai, mas não consegue, porque é uma situação difícil. E como turista é tudo muito fácil. Agora, né? Residir mesmo, conseguir trabalho, uma colocação profissional é muito difícil. Existem E assim, algumas. Diga. pode falar, pode falar. Não, só para complementar aqui, o oposto também acontece aqui um pouco, né? Assim, a gente tem algumas dificuldades, mas existem alguns acordos, né, entre Brasil e Portugal que facilitam, né, algumas coisas, né? São especificidades que quando a pessoa muda para cá, ela tem que saber para poder usufruir disso e aí facilita algumas coisas assim, algumas coisas bastante, são bem importantes, entendeu? Interessantíssimo. Legal, legal, legal. Vale a dica aí, né, meu? Vale o aviso. Sim. E também interessante ouvir essa sua essa sua virada aí de vida, de como que você decidiu chegar e a aposta que você fez, né, cara? Isso é muito louco, muito louco. E já que você tocou no assunto de trabalho, né? Que você falou sobre conseguir trabalho, sobre ter, já que você comentou também sobre esse protecionismo, né? Que o seu amigo sentiu na pele de não ser contratado por não ser brasileiro. Como que foi pra você então? Chegou aí, consegui a vaga, família tá ok, estamos com o papel pra morar. E aí, cara, como é que começou a sua vida pra trabalhar? Pra trabalhar em Portugal como músico? É difícil, é fácil, é igual ao Brasil? Como que você pode falar pra gente? O que você pode falar sobre isso pra gente? O que eu descobri, né, que assim, ser músico, ser artista não é algo simples em em nenhum lugar do mundo, né? Exercer e trabalhar com a arte e, enfim, consequentemente com entretenimento, não é algo simples, não é algo fácil. Mas assim, a diferença principal, né, que eu percebi é em relação a como a sociedade ou parte da sociedade reconhece aquilo que você faz, né? O artista aqui, o músico, de uma forma geral, o artista aqui, né, principalmente na Europa, ele tem um reconhecimento maior, né, diante da sociedade. Ele é reconhecido. Isso não é algo genérico, né? Óbvio que tem sempre aquelas pessoas que realmente acreditam que a gente faz não serve para nada, mas ao contrário do Brasil aqui, penso eu, a maioria, ou grande parte, reconhece e sabe o que é ser né, ou viver né, da profissão, de exercer uma profissão artística. Mediante isso, passa um pouco mais de tranquilidade, né? E você se sente mais tranquilo. Você fala assim, não, pô, pelo menos as pessoas sabem o que eu faço, né? Dificilmente alguém vai chegar e vai perguntar para mim, pô, mas você toca bateria, mas você trabalha com o quê? Isso nunca me aconteceu aqui. Entendeu? E existem alguns recursos que o governo disponibiliza, mas não são muitos para poder auxiliar. Tem países na Europa, e isso é importante dizer, que o músico, no caso especificamente, tem uma ordem que funciona e ajuda muitíssimo a situação do músico, do artista. Portugal não é um desses países, tá bem? Diante da Europa, o restante da Europa, Portugal ainda é um dos países com menor poder aquisitivo, né? Um dos menores salários mínimos da Europa é aqui. Então, tem muita coisa para caminhar, mas já é melhor do que a nossa realidade, né, aí no Brasil. Eu não sei se eu sofro, né, ou se eu sofri essa questão do protecionismo. Por quê? Quando eu cheguei aqui como músico brasileiro, e já com um pouco mais de experiência, enfim, fiz bastante coisa por aí, as pessoas, assim, elas ficavam, sei lá, não impressionadas, mas as pessoas gostavam e queriam que eu fosse tocar, fazer isso, aquilo para me conhecer. Então,
e fui muito bem recebido aqui, né? Pelos músicos, né? Pela cena musical. E, consequentemente, acabava trabalhando mais com música brasileira e com os músicos brasileiros, né? Então, eu consegui, desde o começo, já começar a fazer alguns pequenos trabalhos, né? Dentro da cena musical. Mas até hoje, Ulisses, né? Isso também é importante frisar, que os melhores trabalhos, né? Os que têm... que são mais vultuosos, que aí, né, consequentemente, vai envolver mais pessoas e você vai receber melhor, não são os trabalhos com os brasileiros, com os colegas, com os músicos brasileiros. Tá? Não são. São os trabalhos com os músicos portugueses ou músico que vem de fora. Né? Semana passada eu gravei 3 músicas com uma cantora alemã que queria gravar umas coisas de música brasileira. Então a pessoa vem para cá, você arregimenta os músicos, né? Enfim, são os melhores trabalhos. O músico brasileiro aqui ainda fica muito ligado à questão do samba, então é muita gente boa, e é um trabalho digno como qualquer outro, mas muita gente boa que no final de semana vai tocar o samba com a feijuca, com a feijoada, que tem muito aqui, entendeu? Olha só, é uma demanda grande, né? Sim, tem muito brasileiro. Então você tem muito bar que você vai ter samba, feijoada, e os cachês são pequenos, né, cara? É uma batalha. Então a gente tem que tentar sair só desse nicho de mercado, né? Para poder dar um passo a mais e ter um pouco mais de segurança. Isso é importante. Eu, felizmente, consegui fazer isso acho que depois de um ano aqui de Portugal, eu já estava trabalhando com músicos de outros países e a coisa já começou a melhorar, assim, sabe? Muito bom. E isso que eu ia te perguntar mesmo, né? Se você tocava com mais brasileiros ou também tinha bastante trabalho com portugueses ou outros europeus, né? Próximo, assim. E assim, tem algum problema em falar de valores, cara? Não, nenhum, pra Se a mim gente não é trocar problema, ideia? não, claro, Qual que é o cachê médio? Qual que é o cachê médio para uma gigzinha aí em Portugal? Aí? Vai para Lisboa fazer um som no bar. Quanto que eles te pagam? Existe parecido com o Brasil, né? Se você vai fazer um trabalho num bar de pop, que é um lugar que vai mais gente, vai Malta, né? Vai muita gente, turista, óbvio que vai pagar mais. Eu vou falar dos jazz club, né? Que são os bares que, né? A gente tem uns exemplos no Brasil, enfim. Nesses bares de jazz, o cachê normal para você tocar uma noite varia em torno de 50, 60 euros, e olha lá, é por aí. Se, né, a casa ainda não for te oferecer a questão de bilheteira, né, a portaria. Ah, Aí sim, também tem casa aqui que nego aqui a quer pagar a bilheteria portaria. você ganha por. Como é que é? Cover, Esqueci. Cover, isso. Cover artístico. cover artístico, né? Então, isso existe. Claro, esses trabalhos a gente tenta não. Mas em torno de 50 euros, cara, infelizmente. 50, 60 E euros as casas de. isso é baixíssimo, né? Pra vocês aí. Ou ainda Olha, resulta em algo ou é baixíssimo? assim, a diferença é que aqui em Portugal, 50 euros, você vai no supermercado e consegue fazer uma boa compra com 50 euros. Essa que é a relação que eu queria saber, cara. Porque aqui se eu receber R$ 50 pra tocar, não, Nossa, não dá eu nada, né? vou no mercadinho aqui comprar algumas coisas pro café da tarde e já dá quase 50. Então, não, 50 euros Entende? aqui a gente compra. A gente consegue comprar, fazer um mercado bom. Entendeu? Dá para fazer. Entendi. E aí como é que fica então? Bom, se esses jazz clubs pagam isso e os clubes de pop aí que você falou que paga já uma grana maior Deve já é pagar mais. um pouco mais. Eu não sei, não estou muito envolvido, mas sei que paga um pouquinho mais. Então, onde que o músico brasileiro que viajou para Portugal para tentar crescer, onde que ele pode conseguir cachês melhores? Como que você, Ale, trilhou melhores cachês, né? Melhor perguntando, assim. Com quem você toca? Então, que tipo de som você tá fazendo? Que tipo de som você faz na cena que te paga um cachê que você julga que, pô, meu, isso aqui é digno. Tô recebendo um bom dinheiro para trabalhar. assim, eu faço, né? Semanalmente, agora já contando já, né, que as coisas já estão novamente abertas aqui, então a gente já consegue, né, já tem o fluxo de trabalho já melhorou. Cara, eu continuo fazendo 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, dependendo, né, trabalhos nesses bares, assim, vou fazer um show com um pianista, não sei daqui, num jazz club lá, 50 euros, aí o outro 60, eu continuo fazendo isso.
né? Só que nesse bolo tem um mês que tem um concerto maior, né? Que vai lá, eu vou receber 400 euros. Aí no mês que vem tem 2 concertos com orquestra, cada um paga 500 euros. Isso já são cachês muito bons aqui, né? 500 euros é da hora, hein, cara? Muito bom. Ô, Tá. vamos aí, tá precisando de alguém pra... Isso é muito bom. Me chama aí, eu sei ler, cara. Ai, esse inclusive de orquestra trabalho de orquestra, assim, é tudo escrito mesmo, precisa realmente que o gajo saiba ler. Você me ensinou, Mas, cara, vamos aí. Né? Pronto. Só falar a hora e a roupa, que eu tô chegando. Mas esses trabalhos não são a maioria, né? Assim, não são não é a maioria, não. Ah, né? Claro, eu imagino, claro. Então você tem que ir somando, aí junta-se isso à aula, as aulas, aqui, grande parte dos músicos, inclusive os grandes, né, assim, os que têm uma carreira mais consolidada, grande parte deles também leciona, isso é uma realidade que nem em São Paulo, que nem no Brasil, né? Então, isso que eu ia te perguntar, né? Segue dando aulas, né? Tem que seguir. É muito difícil um cara que só viva de gigs. Tem aqui. Tem sim. Né? Tem gente que consegue só fazer concerto que toca com... Que nessa época de pandemia, eu não sei como os caras fizeram, né? Mas normalmente em situações normais assim, se você toca com um artista, alguma coisa assim, deve ter uma agenda minimamente boa, você consegue viver, porque o custo de vida aqui é bom. É barato o custo de vida aqui. Uhum. Né? A gente não gasta com escola para filho, não gasta com saúde, então você... Cara, isso que você tá falando é muito importante mesmo. Eu tenho colegas aqui e amigos que vivem só de gig, só de tocar, né? Também, tem os bares de jazz aqui da cidade, da região de São Paulo, que paga também mal, né? Então tem que fazer muitos durante a semana, e aí tem os eventos que paga melhor, e vai que nem eu toco em casamento, tocava, né? Agora não tá tendo nada. Ninguém em casa, Mas toca em casamento e tal, então já dava um cachê melhor tocar em casamento, né? A relação tempo tocando, esforço pra fazer aquele trabalho e cachê era muito boa pro casamento pra mim, né? Casamento então, a gente sim. ganhava um cachê ali que é razoável pra fazer um trampo que tecnicamente não exigia muito, mas obviamente tem que ser bem feito. Sim, né? claro. Não pensem aqui que eu tô falando aqui porque é um trabalho que tecnicamente exige menos. Ó, eu vou até lembrar de um negócio aqui, ó. Vou trazer uma lembrança aqui, ó. Uma lembrança direto do túnel do tempo. Não sei nem se você vai lembrar que você me disse isso. Eita. Mas quando eu tava na época estudando, eu era meio garoto enxaqueca, né? Eu tava sempre meio puto com as coisas. E eu me lembro que eu fui tocar num casamento e eu tava nessa luta de entrar nesse mercado do casamento, porque eu queria, né, tocar pra ganhar minha grana. E aí eu lembro de eu ter ido tocar em um casamento, ter feito o meu trabalho da horinha, direitinho, e eu olhei do outro lado da igreja, tinha um outro músico tocando num casamento. Eu não lembro quem é, obviamente, nem vale a pena, nem tem por que dizer quem é. Mas eu vi lá um rapaz que tava tocando violino, aí ele parava de tocar o violino, ele fazia um rulo no tambor, assim, feio, claro, aí tocava violino mais ou menos, aí ele dava uma cantada, aí eu lembro que eu vi aquilo e fiquei revoltadíssimo, e aí eu fui pra escola, pra aula de música, puto, te relatei a situação e falei, porra, mas já que é assim, por que eu tô estudando pra caralho aqui? Eu vou tocar de qualquer jeito. Você olhou pra mim e falou, não. Você olhou pra mim, mó serião assim, você vai fazer o teu trabalho bem feito, cara. Você vai tocar direitinho e bonitinho, porque é assim que vão te chamar pra fazer mais. Você me deu uma comida de toco. Fudida ali. Eu falei, pô, mano, tá. Eu vou fazer isso. E eu faço desde então, nunca esqueci disso. Que bom. Tô estudando, vou fazer o bagulho direito. Porque é isso que você tá falando mesmo, né, cara? Ter que trabalhar e ter que fazer certinho, né? E tá preparado pra fazer o trabalho, né? Por isso que você consegue. E a rede de contatos é importante, né? Imagino que você deva ter corrido pra conhecer aqui, conhecer lá, ser camarada. Porque, a gente sabe, né, velho? Não basta só tocar bem, né? Você tem que conhecer as pessoas também, né, cara? Tem. E você tem que ser uma pessoa agradável também com as pessoas. Sim. Não dá, velho, pra você ser um PNC. Não dá. Mas tocaste, eu tô tentando falar em português, em brasileiro, né? Senão eu começo a misturar com português, fala em português de Portugal. Você tocou num assunto muito importante, né? Que eu percebi uma diferença, a gente costuma perceber quando vem para cá, ou quando vem para a Europa. As pessoas aqui, elas separam muito mais do que a gente a questão
social da profissional, tá bem? Isso é muito latente aqui. Claro, é muito importante sim que seja, né, que você seja um bom profissional, que você seja uma boa pessoa, porque também ninguém suporta um cara muito chato, né, bicho? Não, gente Mas, desagradável na gig, por é, favor. sim, mas dá-se muito. Se eu vou chamar alguém para fazer um trabalho, se alguém vai chamar, né? Fulano vai chamar o ciclano para fazer um determinado trabalho, e a pessoa que vai contratar vai chamar, fala assim: meu, mas a pessoa ideal para fazer esse som por causa disso, disso, daquilo, é aquele cara lá. Bicho, pode ser que seja um cara chato, não sei o quê. Vamos chamar aquele cara. Tá? Não vão chamar o brother que é mais próximo, porque o brother tá precisando. Não, não vão. Não vão. Isso aqui é muito comum. E eu no começo eu apanhei um pouco disso, né? Porque eu comecei a fazer os laços sociais, e aí, bicho, por exemplo, vou fazer um caso rápido, né? Se calhar dele ouvir, mas não difícil. Quando cheguei aqui, eu comecei a fazer os gigs, participar das jam sessions, que é uma cena que é muito importante para quem chega. Tu chega num país novo, você tem que, né? Principalmente se você for um músico de jazz ou que toca música baseada nesse gênero, pode ser samba, tal, mas, né? Que tem esse caráter jazzístico de improvisação, da questão da democracia dentro do som. Você tem que ir nas jam sessions conhecer os músicos e se expor, né? E tocar para os músicos te conhecerem. Eu nunca fiz isso no Brasil, nunca fui fã, mas quando eu cheguei aqui eu tive que fazer. E numa dessas jam sessions eu conheci um pianista, que é um dos caras que mais trabalha aqui em Lisboa, talvez em Portugal mesmo, que é um pianista cubano, e chama Vitor Zamora. É um baita de um pianista, um baita de um pianista. E eu conheci numa jam session que ele organizava numa das casas que tem aqui em Lisboa. E fizemos contato, né? A esposa dele é uma brasileira, também é pianista, eu cheguei a tocar um pouco com ela. E ele, em determinado momento, me chamou para fazer um trabalho que foi muito bom para mim, que me ajudou muito aqui, que eu fui trabalhar com ele num trio, em um hotel. Então eu tocava, antes da pandemia, de segunda a sábado, né? Praticamente. Eu tinha trabalho todo dia, num horário muito bom, que eu podia muitas vezes sair do hotel e fazer um outro gig, entendeu? Mas aí, bicho, ele nunca me chamou, ou nunca me chamava para fazer um trabalho fora disso. Ele tinha um trabalho não sei o quê. Ah, bicho, para aquele trabalho é o fulano. Aí ele tem outro trabalho, para aquele outro trabalho é o outro cara. Ah, e para aquele. É assim. É muito claro isso. O cara queria gente especializada para cada coisa que ele tava fazendo. Mas é isso, bicho. Ah, isso aqui funciona melhor. Entendeu, bicho? Eu preciso de um cara que toque assim, assim. Bicho, é isso aqui. Só que, meu, aí você já levanta um outro ponto que é interessantíssimo, porque aqui você precisa fazer tudo, né, mano? Assim, tecnicamente, meio que pensando, você tem que ser pau pra toda obra, você tem que fazer de tudo. Então as pessoas te chamam para fazer tudo, e se você às vezes não consegue fazer tudo, você é estigmatizado e você perde emprego, perde trabalhos, porque você não faz de tudo. E aí você tá me mostrando uma outra face do mundo, um outro lugar onde eles vão te valorizar pelo que você é bom fazendo. Exato. Então vão te chamar para fazer sempre aquilo lá. Pode parecer meio negativo pra gente, porque a gente vem dessa outra cultura, né? Como você falou que você se sentiu uma. Mas depois você se acertou, né? É isso. Depois você Sim. sentiu que, pô, é isso. Você Eu sou bom descobre qual que é fazendo o seu isso. nicho. Claro, exatamente. Né? Isso é muito mais interessante, pensando pra mim aqui na minha cabeça. Acho muito interessante. Porque você tira um peso das costas, né, mano? Você tira uma certa urgência de ter que saber de tudo, ter que saber tocar tudo. Né? Teve uma época aqui que puta, bicho, eu fiquei doidaço, que eu achava que eu tinha que fazer tudo, mas até eu entender que não, passou um tempo. Conhecer, né? Eu acho que faz parte de todo o processo de aprendizagem, né? Da mesma forma que eu fazia na fundação, fiz na faculdade depois, o programa envolvia o estudo de gêneros musicais distintos, né? Você estudava jazz, estudava samba, estudava um pouco de funk, estudava o método disso, o método daquilo. Para você, né, para a pessoa, enquanto estudante de música, conseguir ter uma visão. É mais ou menos como se fosse um curso de medicina. Você vai estudar elementos fundamentais, né, que são pertinentes a diversas áreas de conhecimento, mas aí chega um momento daquele seu curso de medicina que você vai se especializar
otorrinolaringologista, vou fazer cardiologia, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Seria mais ou menos isso, né? Bicho, aqui a gente sabe que tem aquele cara, aquele outro cara, aquele outro gajo, que são especialistas e tocam jazz, swing, jazz, assim, bicho, puta, você vai ver, os caras estão sempre tocando esses gigs de swing e jazz, eles estão lá. Entendeu? Se alguém vai precisar de um trabalho, vou fazer um trabalho agora, inclusive um bom trabalho, ainda bem. Agora, daqui a uma semana, são 4 ensaios e uma apresentação com a orquestra. Um guitarrista que nunca tinha tocado com ele me chamou. Falei, pô, que legal, porque o José Soares me chamou, fui ver o repertório. Tinha salsa, samba, tudo umas coisas assim. Falei assim, olha por que ele me chamou. Você entende a diferença? Ele não chamou o brother dele que toca com ele há 10 anos. Porque eu estaria perdido, pô. Eu tô aqui há 4, não sou português. Ele vai chamar um amigo dele que conhece há 20. Não. Ele me chamou, porque ele já me viu, sabe que eu toco música brasileira, faço isso. E o conceito da orquestra tinha esse caráter um pouco mais world music. Ele me chamou. Exato. Você percebe como é mais justo? É mais justo? Sim. Acho justo, sim, cara. Acho justo e acho até mais prático e mais confortável para todo mundo, né? Porque você tá tocando com uma pessoa que já domina aquilo, então você vai se sentir bem fazendo aquilo com aquela outra pessoa e vice-versa e por aí vai, né? E, mano, é muito bom mesmo esse lado aí que você falou. E eu lembro que já que você falou que você vai fazer esse trabalho com esse cara, eu lembro que umas semanas atrás, você comentou pra gente que porque isso é uma outra face que aqui é difícil, que eu quero levantar aqui. Pra você explicar uma certa diferença, já que você falou que, né, que você falou que os músicos eles são respeitados aí, né? As pessoas vêm e falam, pô, reconhecem o trabalho. Foi o caso que você disse que você vai ter uma mini turnê ali pela Escandinávia, né? Isso é uma outra coisa legal de estar na Europa, né? Você viajou para vários países tocando, né, cara? Você conheceu países indo tocar, né? E você vai para a Escandinávia, lá você falou que vai ficar 10 dias, uma coisa assim? Isso, exatamente. É isso mesmo. E você vai receber um cachê lá que, pô, é mais do que um salário mínimo, né? Só que o cachê é todo seu, cara. A passagem de avião, os translados lá, a alimentação, onde você vai dormir, enfim, tá tudo, né, pago. E você vai ganhar o teu cachê limpo. Aqui, quando eu vou tocar em qualquer lugar, eu não ganho meu cachê limpo. Eu tenho que usar o meu cachê também para me locomover para os lugares, tenho que usar meu cachê para comer nos lugares. E aí, quando eu volto, eu estou com uma porcentagem bem inferior ao que eu imaginava. Isso em Portugal é só para alguns tipos de trabalho? Acontece com frequência? Como que é esse perrengue aí? Acontece com todo mundo, não? Sim. Existem trabalhos melhores e trabalhos piores. Dificilmente alguém vai ter a cara de pau de chamar um músico de Lisboa para tocar no Porto, né, que já é quase o país todo, assim, que na verdade são só 3 horas de automóvel, mas 3 horas de automóvel aqui para Portugal é um pesadelo, né, já é muita coisa. Bicho, dificilmente alguém vai chamar um músico de Lisboa para tocar no Porto se não colocar no acordo o gasto de translado e hospedagem. Ninguém tem cara de pau de fazer isso, pô. Acho que nunca vi. Tem aqui um concerto aqui para fazer. Entendeu? Na verdade, sei quem fez isso, mas puta, se eu te falar que quem fez isso foi brasileiro. É que o cara ainda tava na vibe, né? O cara tava na vibe ainda. Juro, cara. Juro. Um colega contou que o cachê era de tanto e tinha que sair de Lisboa para ir pro Porto, e também não tinha hospedagem, ia ter que sair do Porto meia-noite, chegar aqui em Lisboa 3 da manhã. Eu falei, pô, mas quem que faz isso? Fulano de carro. Eu falei, tá explicado. Então, assim, difícil isso acontecer. É triste, né, cara? A gente ri, mas é fogo. É triste isso. Então é difícil. Assim, normalmente essas coisas estão inclusas, né? E aí o que acontece? Que muitas vezes a gente faz um trabalho com cachê não tão bom assim, né? Que nem esse, no caso da Escandinávia, porque lá o cara para tocar no Jazz Club lá ganha 5 vezes o que eu ganho aqui. Sem brincadeira. Aqui no Jazz Club paga 50, lá o mínimo, pela ordem dos músicos lá da Dinamarca, são 250. Entendeu? Outra realidade, né? É engraçado as realidades, né? A Europa tem várias realidades, cara. Sim, tem. Dá pra dizer que Portugal é muito parecido com o Brasil, cara, em muitos aspectos ou não? Assim, né? Sim, aqui é o filme que deu origem à série, né?
Boa. Que é o filme que deu origem à série, não tem, tem muita semelhança, sim, não tenha dúvida. E Você imaginava que você ia tocar em vários países, cara, diferentes, assim, quando você morava aqui? Quando você tinha lá seus 20 e poucos anos, pô, não. vou tocar pela Europa. Assim. Então, eu sempre tive essa vontade, foi o que eu disse há um tempo atrás, né? Que eu tinha uma vontade muito grande de fazer isso. E eu imaginei sempre muito isso, né? Não quero entrar nesse mérito, mas eu realmente sempre trabalhei muito e acredito muito e prezo muito por essa questão de você mentalizar e imaginar, né, aquilo que você deseja. Eu tenho N exemplos, né? Não vem o caso aqui agora, mas N exemplos na minha vida, Ulisses, do que aquilo que eu imaginei se tornou realidade, né? A fábula do gênio lá da lâmpada de esfregar, né? No fundo sempre tem uma, essas fábulas sempre têm uma questão filosófica e muito importante, né? Um princípio absoluto assim importante. E não é brincadeira, né? Então, assim, eu acredito muito nisso. Então, eu sempre me imaginei muito viajando, mano. Só que eu não sabia como isso ia acontecer, entendeu? Mas, puta, eu sempre me imaginei fazendo esses tours, viajando, conhecendo países novos, pessoas, comidas diferentes, climas, costumes. Putz, isso é muito legal, né? Você já tinha ido pra fora do país antes de Não, embarcar nessa? só. Não, tinha ido ao passeio e. Chile, fui passear no Chile, coisas assim, né? Mas a trabalho mesmo, nunca tinha ido, não. E pensando ainda em trabalho, cara, falando ainda aqui sobre os trabalhos, né? Claro. Você. Eu puxei aquela história lá da. Meu, nada a ver, né? Eu puxei aquela história lá do casamento com o cara tocando tudo. Porque eu ia falar que nesses tempos pandêmicos, quem dava aula conseguiu ainda segurar um pouco a onda, né? Porque quem só trabalhava com gig, assim, teve muitos problemas sérios financeiros, né? Imagina. Eu me salvei com aula, porque eu dou aula de bateria, dou aula na escola regular, tudo. E você ainda, você continuou dando aulas aí, né? E aí eu me lembro que você me falou que dá aula numa escola livre. E aí, como é essa escola livre, cara? Eles pagam bem? Se você for comparar com o que paga no Brasil, é igual? Você, como que é a relação de trabalho dentro de uma escola livre aí? Você tem que ser formado? Ou só se você se mostrar proficiente, eles te contratam? Como é esse Tá. esquema? Isso é uma boa pergunta, interessante, né? Para as pessoas que querem vislumbrar essa aventura. Eu vou falar de Portugal, porque isso com certeza muda, a legislação muda de país para país. Né? Mesmo muita coisa na União Europeia sendo comum aos países, né? Algumas outras questões são pertinentes né, a cada sítio, a cada país. Aqui em Portugal, uma escola livre, você não precisa comprovar ou ter uma titulação específica para poder lecionar, tá bem? E o valor que você recebe também pode variar muito, tá? Pode variar muito mesmo, assim. Tem escolas que pagam, ao meu ver, muito pouco, né? É importante falar os valores, mas sim, pode ser bom, acho que é bom, né? Tem escolas aqui que eu já vi que pagam, sei lá, pagam 10 euros a hora, entendeu? 10 euros a hora. E talvez até um pouco menos, né? Pagam 10 euros a hora, mas a aula tem 45 minutos, então tu não recebe 10, recebe 8, sei lá. Essa escola que eu leciono, que é a primeira escola que eu lecionei, porque eu fiquei muito tempo aqui sem dar aula, por opção, é uma escola bacana, assim, e tem um cachê mais justo, assim, talvez um dos maiores que tem por aqui, assim, que eu vi, né? Então, se você consegue uma escola aqui para receber 20 euros, que é o que eu recebo nessa escola, já pode ficar feliz, porque é um dos, que acho que é um dos maiores, eu não conheço escola que pague mais por hora aula, entendeu? E que mais você perguntou da escola, além do salário, o que era? Desculpa, você precisava ter o Ah, sim, diploma? Não sim. precisa. A titulação. Titulação não. Agora, se você for se embrenhar, né, numa escola que tenha já uma formação, que nem a Fundação das Artes, aqui tem muito em Portugal, que a gente tinha, né, na Fundação, que é um curso técnico, aqui tem várias escolas técnicas em música. Tá? A diferença é que a escola técnica aqui em música, o aluno, ele tem a componente curricular normal e
as matérias específicas de música. Ele faz isso tudo junto. Na fundação tinha que fazer separada, né? Você ia lá, estudava música, só que tinha que fazer o seu segundo grau em outra escola. Aqui isso é tudo junto. Isso. Ah, caramba, que nem a ET. Pô, como era a ET antes. Né? Isso, só que em música. Interessante. Aí uma escola dessa, por exemplo, sim, aí você já tem que ter o que eles chamam de mestrado em educação, que é algo muito importante para a pessoa que quer vir lecionar aqui em Portugal. É como se fosse uma licenciatura, porque aqui é como se fosse um mestrado, não é mestrado integrado. Mestrado integrado é uma outra coisa. Você faz a sua graduação em música e aí você vai fazer um mestrado, um curso de 2 anos mesmo, tá? Já é uma pós-graduação, só que em ensino. Aí você tem o que eles chamam de habilitação profissional para ser um professor de uma escola regular do governo, uma escola técnica, por exemplo. Caramba, bicho. Já que você falou desse lance do documento, então, para trabalhar nesse tipo de escola, quando você chegou em Portugal, você teve que validar o seu diploma de graduação, de bacharelado e o de mestrado. Eu validei só o de mestrado. O de mestrado eu consegui validar, o de graduação não consegui ainda. Isso já me complicou algumas vezes para conseguir bolsa aqui. Eu já, inclusive, recentemente não consegui de novo a bolsa do doutorado aqui, porque eu não tenho o diploma da graduação validado. Além de ser um processo muito caro, ele muitas vezes não corre bem, porque é muito diferente o programa do Brasil e para cá. Mas esquisito isso, porque se você já tem um diploma de mestrado validado. Significa que você fez uma graduação. Mas aqui não vale. Pô, cara, isso aí já... Vale os dois, eles somam os dois. Então eu perco pontos sempre porque eu não tenho da graduação. Então, no meu percurso acadêmico, eles não consideram pontos na minha graduação, só do meu mestrado. Olha só. Bom, estranho, mas tudo bem. Vamos seguir a lei dos caras, né? Yeah. Não tem o que fazer. Mas vai rolar. Né? Vai rolar. E falando sobre música, falando sobre tocar, então você tocou, ainda toca, né? Música brasileira e jazz pelas gigs que você consegue, né? Tocando. Fala gig em Portugal também? Sim, os gigs, os gigs. Tá. Então você toca jazz e toca música brasileira, né? E música brasileira aí pensamos englobando aí várias coisas aqui do Brasil, né? Mas principalmente samba, imagino, né? Sim. E assim, eu acho que talvez as pessoas que estão ouvindo queiram saber um pouco sobre a música portuguesa, né? O que rola de música portuguesa? E se você já tocou também alguma coisa, né? Se você já entrou em alguma gig de música portuguesa, se você está estudando isso, se a bateria se adapta à música portuguesa também, não sei. Mas o que rola em Portugal aí de português? Então, que seja... eu entendi. Eu tive poucas oportunidades de tocar, né, música portuguesa. Eu trabalho numa orquestra aqui, uma orquestra que tem esse nome, mas são 14 músicos, são músicos de várias partes do mundo, né? Tem italiano, argentino, indiano. A orquestra chama Todos e, como você deve imaginar, a proposta da orquestra é realmente englobar uma quantidade de músicos de diferentes lugares e músicas de diferentes lugares, né? Então a gente toca música de várias partes do mundo, isso é muito interessante. A gente tem uma parte que tocamos em algumas coisas de Portugal, mas o ritmo, principalmente que eu lembro que a gente toca nessas cenas, é um ritmo chamado chula, que já inclusive foi para o Brasil também, né? As chulas. Esse é um ritmo que você pode tocar bateria tranquilamente. Tem uma tradição grande aqui da parte de tambores, que tem os ritmos específicos, né? Mas musicalmente, o que as pessoas conseguem mais trabalhar como músicos profissionais e receber são os músicos de fado, né? São os fadistas. Existe 1 ou 2 bairros em Lisboa que são muito tradicionais em fado e a cena é muito forte, tem muita gente que faz. Mas o fado tradicional realmente não tem bateria, não tem percussão. Né? Alguns cantores mais modernos colocam alguma coisa assim já um pouco, que nem a Marisa. Eles mudam já um pouco a sonoridade e já colocam uma pessoa tocando uma percuteria. Né? Mas é algo muito específico ainda. Os próprios músicos portugueses, né, os que vivem da música portuguesa, geralmente são os fadistas. Fora isso, os músicos portugueses têm que tocar jazz, têm que tocar música world music, ou fazer os trabalhos de música pop, ou música africana,
É uma coisa que tem muito aqui, Ulisses. Muito, muito. Eu vi que tem muitos cabo-verdianos, moçambicanos, né? Angolanos. Em Portugal, angolanos, pessoas de países africanos que são de fala portuguesa, né? Uhum. E acredito que tenha uma influência grande na música também, né? Sim, sim. Eles devem influenciar bastante a música que está se gerando aí, essa música que vai acontecendo agora, assim, nesse momento que a gente não consegue nominar ainda ou nem classificar o período, né? Porque a gente está vivendo ele. Sim, sim. Com certeza isso vai mudar bastante ainda. Sim. Vai acrescentar bastante coisa na música deles, né? E você pensando nessa... Né, você contando que, pô, eu toco nos clubes de jazz que pagam aquela grana que não é tão boa, aí faço um trabalho mais grande, maior, né? Mais grande é coisa de espanhol. Não, mas Um aqui também se trabalho fala maior. mais grande, aqui é mais grande, mais pequeno também, isso é normal. Olha Tá aí, cara. certo? Ó, Sim, mais aí pequeno. sim. Mais Que grande, mais legal, não pequeno. sabia, não sabia. Nossa, cara, o espanhol da Espanha e o português de Portugal, eles Ué, têm umas coisas muito juntas, a cara. É do lado, Galícia, né? né? A Galícia, lá em Muito. cima. Você já Cara, escutaram? Já escutou? meu, O português é pro galego. essa língua galega é um negócio assombroso. Eu entendo tudo que eles estão falando, cara, mas não é português e não é espanhol. Sim, é galego. Mas eu entendo tudo que eles estão falando, cara. É. Incrível. Eu queria dizer essa dinâmica que você me falou agora aí, cara. É, que você tem que, né, aulas, toca num lugar que paga menos, toca nos negócios legais e vai equilibrando. É uma dinâmica parecida com o que a gente tem aqui, né? É uma Sim, dinâmica parecida. sim, sim. Não dá pra dizer, olha, não é igual. É igual, porque pensando eu também faço isso. Toco num lugar melhor, toco num lugar pior, faço um trabalho da hora, faço uns Uhum. ruins, dou aula. Então, o que muda, cara, de Portugal pro Brasil? Eu acredito que e eu acho que você vai endossar aqui, eu quero que você me diga, a qualidade de vida e, não sei, cara, a beleza do lugar, a facilidade de viver, como você já disse, o poder aquisitivo é maior, então o custo de vida é mais barato, né, obviamente. O que mais você poderia dizer que te faz ver uma diferença de ser artista em Portugal para aqui, América do Sul, Brasil? Olha, em poucas palavras, assim, né? Eu tenho que trabalhar, né? Tanto eu quanto minha esposa, nós temos que trabalhar para manter uma família. Temos uma casa, temos 3 filhos, mas os dois, ambos, trabalham menos, mas muito menos do que a gente tinha que trabalhar no Brasil. Muito menos. Minha esposa trabalha num ateliê de arquitetura a 15 minutos aqui de casa, né? Aí no Brasil ela trabalhava na Faria Lima, demorava 2 horas para chegar e voltar. Os salários aqui são menores. Pronto, são, né? Pensando em salários mínimos, né? O que a gente ganha aqui. Só que o que a gente gastava no Brasil para poder manter uma casa, uma família, é algo assombroso. Então aqui é muito menos. Então sim, sobra mais tempo aqui para você fazer as outras coisas. E essas outras coisas que sobra tempo, a gente percebeu aqui, cada vez mais a gente está percebendo, que é algo que o europeu valoriza muito. Bicho, dá 6 da tarde, aqui do lado da minha casa tem uma praceta, assim, uma pracinha com uma quadra. Está sempre cheio de pai jogando bola com os filhos, nego brincando aqui. Entendeu? 6 da tarde, mano, 6h20, 7. Nego não tem que sair do trabalho e ir pro happy hour porque vai ficar 3 horas no trânsito e chega em casa 10 da noite já. Não, o nego vai sair pra brincar com a molecada aqui. Tem dinheiro? O cara não vai comprar o telemóvel, o celular iPhone 12, entendeu? Financiado em 36 meses. Nada, meu cara tem um telemóvel velho, o cara vai pegar o dinheiro e vai passear, vai fazer uma viagem pra Espanha de carro. Vai alugar um motorhome e vai ficar aí um mês zanzando com a família na Europa. Entende? A diferença é essa, cara. É o que você dá valor. Você trabalha para quê? Para desfrutar da sua vida. Só que para desfrutar da vida você tem que ter tempo. Isso é mais possível aqui. Vemos aí umas prioridades bem diferentes. Outras prioridades, cara. Isso é bom. Acho que é o que todo mundo quer, hein, cara. É o que todo mundo quer. Trabalhar menos, poder viver mais, apreciar o tempo com a família, com os amigos, viajar. Viajar, né? Descobrir Não é? comidas diferentes, lugares diferentes. E é isso. É isso, é desfrutar da vida. Não há
não há como se comparar, né? O ritmo aí em São Paulo é insano, nossa senhora. Cara, realmente não tem comparação. Não tem comparação. Muito bom ouvir isso. Muito bom saber que você tá bem, cara, aí, que você tá curtindo, que seus moleques estão curtindo, que sua esposa trabalha num lugar perto, que vocês, enfim, tá, Na cara, área dela, vivendo uma né? vida na área dela. Sim, E você sim, também tá na isso. tua área, pô. Você foi Sim. pra lá, você é músico, você é batera, a gente é o que a gente queria ser, é o que você tá sendo. Que da hora. Uhum. É, Mano, realmente fico muito feliz mesmo, Ale, de ouvir a história. Fico muito obrigado. feliz de, de saber, cara, que o seu plano foi uma aventura. Foi uma aventura que a gente. Bom você falar que você simplesmente tem que ir, porque foi uma aventura que você foi, apostou e fez, cara. Isso. E acho que isso que você vai com firmeza e você vai pensando, vou fazer isso, você tem mais chance de conseguir mesmo, né? Se concentrando. Muito bom. Muito É. bom, cara. Eu queria. Eu queria encerrar aqui essa parte do Portugal Uhum. e como você chegou. Acho que você. Meu, tudo que você falou foi de Espero que sim. grande informação mesmo. Você falou seu caminho e dá pra entender que tem muitos outros caminhos. Dá pra fazer de outras formas. Espero que tenha elucidado quem tá ouvindo a gente aqui. E como de costume, eu quero fazer uma transição aqui para a parte final da nossa conversa, da nossa entrevista, da nossa. Uhum. Como é que se fala Bate-papo. conversa corriqueira em português de Portugal, assim? Da É, nossa. acho que não, isso mesmo pode usar mesmo, conversa. Em espanhol a gente fala a nossa charla. Não, que não é uma palavra específica para isso. É um E bate-papo mesmo. eu queria saber, cara, na verdade você já meio que explicou, mas eu sempre pergunto para todo mundo para poder sintetizar um pouco isso que eu quero saber agora. Uhum. Nesse momento final, todo mundo já está acostumado a querer ouvir isso dos entrevistados aqui, dos convidados, dos meus amigos que vêm aqui. E você desde criancinha, né, cara? Tava lá então envolvido com música. Então, por que que você já explicou, mas sintetiza para mim. Por que que você faz o que você faz então? Por que que você é o Alexandre Damasceno, que é baterista, que é professor de música, que é performer, enfim, por que que você é quem você é e por que você faz o que você faz? Ah, já me perguntei isso já algumas vezes, mas enfim, ah, eu preciso ter uma razão, né? Um motivo para poder fazer algo. Né? Eu tenho que ter uma razão. E essa razão, para mim, principal é poder compartilhar o que eu faço, né, com as pessoas que estão próximas a mim. A música, na verdade, acho que ela é só um meio para que isso aconteça. Porque o que eu gosto de compartilhar mesmo são esses pensamentos, os que eu aprendi, os que eu vivi, os que eu ouvi dos meus professores ou das pessoas que eu considero, que eu admiro, e poder compartilhar isso. A música, eu sinto que é um meio. A relação, quando alguém senta para estudar comigo, a relação que se cria, essa relação de confiança é fundamental para poder ter acesso, né? E tendo acesso, as coisas ficam muito mais fáceis, a comunicação. Então, esse para mim é um aspecto muito importante da música. Eu estou falando isso dessa forma porque eu já me perguntei várias vezes o que eu prefiro na música, o que eu faço, né? Se eu faço o que eu faço com a música, se o que eu mais prefiro é lecionar ou é tocar. E eu não sei responder, assim, é uma dúvida muito grande. Eu sinto que o lecionar para mim tem um valor maior pelo fato de eu poder compartilhar aquilo. O tocar, o subir no palco, se apresentar, tem um senso um pouco mais de ego, aquela coisa de você poder, né, demonstrar aquilo que você viveu, aquilo que você faz, ou enfim. Mas mesmo isso, sim, você consegue gerar bons momentos para as pessoas que estão lá te assistindo, estão te ouvindo. Então, acho que é isso que me faz ser músico, né? É poder compartilhar o que eu penso, o que eu sinto com as pessoas. E espero que isso faça essas pessoas se sentirem bem ou faça refletirem sobre determinado assunto. Esse eu acho que é o principal motivo, sim, de eu ser músico. Que bonito, cara. Sincero mesmo. Muito bom. Compartilhar, estar junto.
O que seria a música se não fosse a coletividade, né? A música é coletiva, né? A gente faz com os outros, né? Isso é muito importante pra mim. E, obviamente, eu percebo que é importante pra você. Sim. Eu falo isso na terapia sempre, cara. Eu falo, meu, o coletivo é importante pra mim. Não consigo. Muito É, bom, cara, muito bom. Estar com os outros, compartilhar os seus próprios pensamentos é um bom motivo pra ser quem a gente é, né? Dentro da sim. música. Perfeito. E em algum momento, cara, da história da sua vida, você já quis mudar isso? Você já quis fazer outra coisa? Desistir? Falar, olha, meu, já deu. Eu acho que vai acabar por aqui. Não, desistir nunca. Isso nunca me passou pela cabeça. Eu posso falar realmente com umas poucas certezas, assim, né? Que eu posso falar com convicção, porque tudo é tão efêmero e tudo cambia tanto, muda tanto. Mas deixar de vontade de tocar e de ser músico, não, nunca tive. Tu sabe bem que eu tenho uma outra paixão muito grande, mas aí eu não sei explicar, que é a questão de aviação, adoro aviação. Eu já pensei Sim, algumas sim. vezes em também, deixa lá, também ser piloto, né? Poder pilotar e tal. Mas é uma coisa que também requer a vida toda de estudo, de dedicação, e assim, o tempo que eu tenho para dedicar é com a música, né? Então eu supro essa necessidade, esse meu gosto de outras maneiras, com simulador e tal. Mas desistir nunca. Só agregar, mas deixar de ser músico, não, nunca. É, cara. Acho que, olha, você dá pra contar nos dedos aqui quem é que já disse que não queria desistir, que não quis desistir em algum momento. Não. E é muito bom ouvir isso. É muito bom ouvir isso porque a gente sabe que a gente tomou a decisão certa quando pensou em desistir. E não desistiu, né? A decisão de não desistir, digo. Ah, eu sou vaso ruim, cara. Mas ainda há tempo de. Cara, você quer ser piloto? Ainda há tempo, cara. Nunca é Não, tarde. não, Eu de acho que forma nunca é alguma. tarde. Não, de forma nenhuma. Ainda te verei voando. É, Vai ser. piloto de carreira, né, de companhia, mas, bicho, fazer uns voozinhos com os teco-teco por aqui, esse negócio de desistir. Eu só tô aqui hoje, né, em Portugal, porque eu não desisti. Eu demorei 3 testes, 3 vezes. Eu só passei na terceira vez no mestrado na Unicamp, Ulisses. Olha aí. Tá? Na primeira Muito não bom. tinha orientador, eu passei na prova, mas não tinha orientador, não entrei. Na segunda, chumbei na prova, não passei nem na prova escrita. E se eu tivesse desistido? Ah, não quero mais, cansei de desistir. E aí? Né? Não, cara, tem que persistir. Sim, eu prefiro me Tem que arrepender do persistir. que eu fiz do que arrepender do que eu não fiz, mesmo. Muito bem. É, cara. É verdade, você tem razão. Tanto que você tá aí agora, né? Como você disse. Se você não tivesse tentado, não ia ter conseguido. Né? Tem que tentar sempre. Eu também estou onde estou porque eu tentei um monte de coisa. Então, Uhum, todos nós temos a mesma história, né? A gente tem que tentar mesmo, velho. Vamos fazer e vamos embora. né? E a gente é baterista, cara. Nós é diferente. É, mano. Nós temos uns chip diferente. Tem. Nós tem algum problema, mano. É, cara. Que olha. Ai, mano. Ô Ale, aproveita esse Fala. momento aqui pra indicar um som, cara. Aproveita esse momento aqui, indica algo que você acha que as pessoas que estão ouvindo nós aqui, elas não podem deixar de ouvir. Tem que correr lá no YouTube ou no Spotify ou na loja de disco, onde seja. Não sei se tem loja de disco ainda, mas. E o que você indica para as pessoas ouvirem? O que seria legal aí? Pode ser seu trampo, pode ser o trampo dos outros, pode ser o que você quiser. Não, Não tem regra. depois até vou falar de um trabalho meu, né, se você me permitir, para fazer um merchan. Pô, tá Mas assim, permitidíssimo. baseado no que nós conversamos, essa questão de compartilhar, de experimentar, e de arriscar, e de ouvir, né? Tem um dos trios que fazem parte do trabalho do meu trabalho, né, do doutoramento, é um trio de um pianista sueco chamado Bobo Stenson, né? B-O-B-O, Stenson, normal, com S e N no final. Stenson é um trabalho acho que vale a pena ouvir. E eu estou falando dele por quê? Porque normalmente no Brasil a gente tem mais acesso, né, aos trios americanos, aquela coisa toda, e aos brasileiros, que tem vários trios. Né? O Brasil teve muito bons trios, né, o Zimbo Trio, o Tamba Trio.
Mas eu estou falando desse especificamente porque com certeza é um trio que é mais distante, né, da realidade aí. Eu, pelo menos, quando estava aí, nunca tinha ouvido falar desse pianista. É um cara que tem anos de carreira, tem esse trio há muito tempo, e é um trabalho realmente que vale muito a pena ouvir. O trabalho desse pianista sueco chamado Bobo Stenson. Muito bom. Já até anotei aqui, porque isso aqui vai. Ele tem trabalho no Spotify? Tá no Spotify? Acho que tá, eu vejo muita coisa dele, Porque. eu vejo muita coisa dele no YouTube ao vivo, porque como eu tenho que fazer as transcrições também, então eu gosto de ver. Mas com certeza, ele tem muitos anos já, um senhor, né? E o baterista que ele toca é um cara mais novo. É bem interessante o trabalho que eles fazem, sim. Vale a pena. Bom, bom, bom. Tá. Já vou colocar aqui, porque se Coloca. tiver no Spotify o trabalho dele, eu já ponho na playlist aqui do Não, podcast. acho que tem, então, deve ter sim. Ele é pianista, ele é muito, muito reconhecido, é muito conhecido aqui, tem um trabalho muito profícuo. Fantástico. Então é isso aí, meus amigos. Escutem Bobo Stenson, pianista sueco. Yeah. Tá lá na playlist pra vocês ouvirem, tá? E chegamos no momento onde o capitalismo fala alto, onde o dinheiro canta, onde as moedas tirintilam. Tirintilam. Tava tentando lembrar dessa expressão, muito bem. Chegou o momento da lojinha, onde a gente abre a lojinha aqui pro Alê, onde ele vai dar os contatos dele, vai falar os trabalhos que ele tá fazendo e tudo mais aí. Tudo que ele pode fazer a troco de módicas quantias de dinheiro corrente dentro da União Europeia. O lojinha não fecha. Falou que vai abrir lojinha. Lojinha não fecha. Pô. Lojinha não fecha. Bom, obrigado, Ulisses. Eu tenho, enfim, eu sou uma pessoa que faço muito trabalho, assim, fiz a maior parte da minha vida eu trabalhei e fiz os trabalhos dos outros, que eu gosto muito de fazer, né? Eu sou abertamente um sideman e gosto dessa posição, né? Tanto quando tem cantores, ou mesmo quando é trabalho, trio, não sei de quem, trio, eu gosto de fazer esse trabalho, mas tenho agora, né? E é isso que eu vou compartilhar com vocês, é um trabalho que vai ser lançado agora em breve, então espero, né? Uma vez no final desse verão aqui na Europa, né? Que acaba em agosto, mais ou menos, então, nessa época, agosto, setembro agora de 21, espero que já esteja nas lojas do ramo, que é um trabalho que tem um nome interessante, que nós já falamos dessa expressão aqui, que é o Cosmos Sound Collective. E esse trabalho sou eu e um amigo brasileiro que mora em Londres há muitos anos, um grande saxofonista chamado Juliano Pereira. Né? Nós tivemos a ideia de montar esse projeto, convidamos 2 músicos de Londres para gravar conosco, mas basicamente o grupo sou eu e Juliano, e a proposta desse grupo, que nesse primeiro álbum conta com, acreditamos nós, com músicas inéditas do Hermeto Pascoal, músicas que estão presentes no calendário do som do Hermeto. Escolhemos 6 músicas, são 6 temas, né? E pelo que eu conversei com alguns amigos aí no Brasil, essas músicas ainda não foram gravadas, então, né? Partimos do princípio que são as primeiras gravações oficiais desse repertório, desses temas do Hermeto. E a proposta do projeto é compartilhar, né? Música, compartilhar momentos, experiências, convivência com as pessoas. Então, conforme nós vamos apresentando esse trabalho ao redor dos países, nós sempre chamamos ou convidamos 2 músicos, né? No caso, uma harmonia, um pianista, muito provavelmente, e um baixista, para integrar o grupo, para integrar o grupo naqueles concertos, né? Isso faz parte da proposta da improvisação, da interação e de conhecer novas pessoas, sons e trazer para o grupo e para aqueles concertos a experiência musical e as características musicais desses convidados. Chama Cosmos Sound Collective. Nós temos já uma página no Facebook, né? Depois eu posso compartilhar isso, não sei de que maneira contigo, Luiz, mas também temos Instagram. E esse é o meu trabalho, né? Agora é o que eu estou despendendo minha energia e e a maior parte do meu coração também. E
Qual que são as redes do Cosmos Sound Collective? Fala aí. Olha, Você sabe, nós estamos melhorando. O site, nós temos o domínio, mas o site não está pronto ainda, então não adianta. Mas temos Instagram, né? Tá tudo muito paradinho porque o lançamento vai ser agora, mas se quem puder já lá curtir, já nos ajuda bastante, né? Temos no Instagram, Cosmos Sound Collective. Acho que se digitar esse nome vai acabar, né? Vai acabar caindo. Vai estar na descrição aqui. O pessoal já está acessando obrigado. aqui na descrição. Então depois eu passo isso. Muito bom, obrigado. Também tem Facebook, tem aquela página, né, de grupo lá no Facebook. E em princípio é isso. Vamos fazer. O disco já está pronto, já tem arte, já está masterizado. Nós vamos lançar uma música, por enquanto, só, né, nas redes sociais, no Spotify, um single, porque o objetivo é a gente rodar mais e as pessoas, né, irem aos concertos e ouvirem, enfim. Né, depois, um pouquinho mais para frente, a gente vai liberar isso tudo. E tem a minha página também, se alguém quiser, né, ver um pouquinho do que eu fiz, aí tem meus contatos, enfim, aí é mais fácil, que é aledamaceno.com, e aí nesse site ele já está prontinho, já tem acesso a todas as plataformas, tá bem? Aí lá a gente encontra seu Instagram, Facebook, você usa Instagram? Tudo, tá tudo lá, tá tudo no site. Vídeo, tem. Se precisar de fora, né, para contratar os meus serviços, lá tem fotos, tem rider técnico, CV, né, currículo, foto em alta resolução, tá bem completinho. Legal. Tá bem completinho. Muito bom, galera. Acessem aí as páginas do Ale. Tá tudo na descrição aqui do episódio. Tá nas redes sociais também, no Instagram aqui do podcast, vocês vão ver lá. E acessa lá, curte, acompanha, para ajudar e para tentar expandir mais aí a música pelo mundo. Pra gente, cada vez mais pessoas escutarem mais e escutarem cada vez mais a mensagem que o Ale quer dar, como ele falou. A música é a forma de comunicação dele, ele quer atingir o coração de vocês, com toda certeza. Uhum. Já atingiu o meu, né? Faz muitos anos. Falo com sinceridade mesmo. E agora chegando ao fim desta conversa, deste reencontro lindo aqui, fico realmente muito emocionado de ver o Ale aqui. Bom, eu tô vendo ele, vocês não estão vendo, né? Mas vocês podem dar uma olhada no Instagram, que tá a fotinho dele ali. Eu quero fazer a última pergunta. É a pergunta que vocês sempre querem ouvir, que vocês sempre querem saber a resposta de todos os nossos amigos que vêm aqui. É aquela pergunta que eu fiz inspirada no Antônio Abujanra. Não sei se você assistiu o programa dele, ali, o Provocações, mas no final do Provocações, o Antônio Abujanra sempre perguntava o que é a vida para todo mundo. E aí essa pergunta era sempre cheia de marra, ele fazia uma voz meio grave, o que é a vida e tal. E eu sei que para você, para mim e para todo mundo que gosta de música, a nossa vida é música. A nossa vida é a batera, a nossa vida é tocar com os outros, a nossa vida é a música. Então, se a nossa vida é a música, eu quero saber de você, Ale Damasceno, o que é a música para você? Ulisses, eu, assim, de uma forma, tentando ser muito prolixo, por algum motivo fisiológico, espiritual, a maneira de se combinar, né, ou de se utilizar, de se empregar esses sons, que podem ser quaisquer sons, não só os mais ordenadinhos até os ruídos, por algum motivo, essa combinação, ela desperta algo dentro do ser humano, né? E acredito que faça despertar a melhor parte do ser humano, né? Desperta no ser humano a sua melhor parte, o seu melhor pedaço, a sua melhor porção. E então a música é um canal, é uma via, né? Seria um meio do ser humano, através dessa sua melhor parte, se conectar mais com o seu Criador. E esse Criador pode ser aquele que você imaginar, ou aquele que, né? Mas se ligar mais com a sua fonte, com a sua origem. Imagine, né, onde estiver essa sua origem, essa sua fonte, seja ela qual for. A música é esse caminho, para mim, talvez seja essa a sua função.
Música é elementar, então. Música é essencial, a música nos traz de volta para a terra. A música te faz entrar em contato com o que tem de mais sublime em você mesmo e no mundo. Sim, é isso. Sim, na verdade, o que eu quis dizer é que não me liga mais com a Terra, né? Na verdade, a nossa ligação com a Terra é a ligação a mais natural possível, né? Eu estou aqui sempre conversando contigo, eu estou com meu pé no chão, eu estou conectado com a Terra. A música é justamente o que faz você se desconectar dessa relação mais densa e te liga com alguma coisa que seja um pouco mais etéreo, sabe? E através do som, das combinações, enfim, toda essa parte física. Mas é o que me faz me conectar mais com essa minha fonte, com essa criação, que eu não sei especificar e também não quero definir. Essa criação para cada um é uma de um jeito. Tá, entendi. Eu confundi o sinal da coisa, então. Você vai em direção ao inexplicável. Ao seu Criador. Vai em direção ao divino. Né? Você vai em direção ao... Entendi. Ótimo. Muito bom. Por vezes a gente vai sempre vai encontrar nas escrituras da história da música diversas pessoas, né, comentando a conexão que a gente tem com o divino. Vamos usar essa palavra, né, através do som, né, e a conexão que a gente tem entre um e outro, que é uma conexão energética, que é uma conexão... eu esqueci a palavra que eu queria usar agora, mas vou usar... é uma conexão espiritual, né? Muito bom. Achei essa conversa que a gente teve muito legal, Ale. Achei suas explicações sempre muito claras. Você é um cara calmo. Você é um cara que fala... tá sempre falando de dentro aqui de você, né? Sempre fala com o coração. Muito bom. Muito obrigado. Tem alguma mensagem que você quer deixar para terminar para quem tá pensando em ir para fora? Que você diria assim para quem, ó, está querendo vir embora para tocar, para fazer sua vida? Qual é a mensagem que você deixa? Siga sempre, né? Siga sempre o teu coração. Acho que é a fonte mais segura, assim, mais confiável, né? Porque a mente da gente, ela se polui com medo, com as incertezas, com a raiva, com a desconfiança, com esse, né? O coração, ele se contamina menos, né? Então, eu acredito sempre que seja uma boa fonte para você seguir. Mas lembre-se, né, que é importante quando você vai fazer um trajeto desse, cruzar o oceano, que você esteja sempre bem preparado na sua área de conhecimento, porque isso vai ser exigido de você, não só, né, a sua paixão pela música, a sua paixão pela vida, que as pessoas esperam que você tenha, mas no caso da gente, as pessoas esperam que você toque direito, toque bem, seja um bom profissional, né? Então, a minha sugestão é essa: siga o coração, sim, mas não deixe nunca de se dedicar e se aprofundar o máximo possível nos estudos e na proficiência daquilo que você está se dispondo a fazer. Muito bem. Obrigado, Ale. Muito obrigado por ter ficado esse tempo aqui comigo. Obrigado por você ter aceitado gravar. Fiquei muito feliz. Fazia muito tempo que a gente não conversava. Sim, e é isso. Um obrigado. Eu que agradeço muito, Ulisses. Obrigado pelo convite. Para mim foi um prazer imenso. Não tenha dúvida, de verdade mesmo. Revê-lo e poder conversar um pouco e, enfim, te ouvir também, né, as suas reflexões, e espero que essas nossas reflexões elas possam contribuir de alguma forma, né, com os seus ouvintes, tá bem? Obrigado mais uma vez. Eu que agradeço. E é isso aí, meus amigos e amigas. Estamos chegando ao final mesmo. Acabamos. Vocês ouviram aí a palavra do meu professor, do Ale Damasceno. Muito feliz mesmo de ter feito esse podcast aqui com ele, de ter gravado. Obrigado a vocês que ficaram até o final. Vocês são as pessoas mais importantes desse podcast. Eu sempre digo isso.
Não tenham dúvida, vocês são as pessoas mais importantes. Obrigado por ouvirem até aqui. Apoiem sempre os seus amigos e suas amigas, pessoas que são artistas aí da sua região, artesanato, teatro, canta, dança, toca. Essas pessoas precisam do seu apoio, elas são pessoas que estão começando, elas são pessoas que precisam que você diga que elas existam para outras pessoas. Não deixem de ajudar, não deixem de indicar. Como eu sempre digo, bebam muita e muita água, fiquem bem hidratados e é isso. Tchau. Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!